Fogo treina, pensando unicamente no jogo que tem que vencer contra o Londrina. O técnico do Pantera deve fazer alterações, mas só no apronto da sexta-feira que ele vai definir o time. Comercial também se prepara para o seu jogo de domingo contra a Independente de Limeira. O técnico Jubaiano pode contar com o jogador Diego Borges, mas dificilmente ele entrará em campo para enfrentar a equipe de Limeira. Hoje tem decisão pela Recopa. É uma competição que vale nada. Vale apenas e unicamente pela tradição, pela força de São Paulo e pela força de Corinthians. Mas um jogo arriscado, tanto para corintianos como para são paulinos. Também tem decisão da Copa Libertadores de América. O time do Olímpia não treinou no local do jogo. Mesmo acontecendo com o Atlético, há uma determinação que só com tênis pode-se utilizar o gramado para treinamento com tênis. O que o Atlético não concordou, por isso não treinou no campo de jogo. O time atleticano está confiante. Começam os jogos regionais em Araraquara e Ribeirão Preto já tem jogos amanhã, dia da grande abertura. O 9 na área está começando. Eu quero agradecer a enorme repercussão que teve o programa de ontem. Começamos na segunda-feira, de volta aqui no nosso canal RP9, com o 9 na área. Foi um belo programa. E ontem repetimos um belo programa também com o Ricardo Schoroeder e com o Carlos Filippini, do Departamento de Marketing do Botafogo. E muita coisa se falou, muita coisa se comentou e muita coisa se repercutiu com as palavras dos dois dirigentes. Muita gente falando a respeito do que girou em torno do programa. E a gente quer agradecer a sua audiência, que já está voltando e já está nos prestigiando. Muito obrigado mesmo. Antônio Carlos, tudo bem com você, Antônio Carlos? Tudo bem, Renê. Oi, amigos do 9 na área. Guilherme, Arthur, esses meninos que dão essa retaguarda para a gente aqui, para poder mandar para o ar um programa desse naipe e, como você disse, repercutindo muito bem. Como sempre, graças a Deus, a repercussão é sempre muito boa. Haja visto aquilo que a gente encontra nas ruas, nas feiras livres, nas padarias, de manifestação das pessoas, perguntando e falando a respeito do programa. Então, é muito bonito isso, é muito bom. E é muito bom estar aqui com vocês de novo, falando sobre esporte, falando sobre Ribeirão Preto, falando sobre os clássicos que vão acontecer, o clássico que vai acontecer logo mais à noite. E, como você disse, não tem nenhum valor do ponto de vista, nem a premiação, porque a premiação parece que é 100 mil a premiação desse jogo da Recopa. O que 100 mil é bom para o Botafogo, talvez para o Comercial. Né? Mas para Corinthians e São Paulo significa nadinha, nadinha. Como assim, diria o outro, é dinheiro de pinga. É dinheiro de pinga. Mas o que vale ali é essa rivalidade Corinthians e São Paulo. Isso eles vão entrar para jogar e para ganhar, porque atrás de si, eu diria, nas arquibancadas, na galera, estarão as torcidas de São Paulo e de Corinthians, exigindo a vitória de cada um dos seus clubes. E eu acho que é um jogo arriscado, tanto para corintianos como para são paulinos. As duas equipes estão com problema, decadência técnica, não estão bem. O Corinthians ainda vem de uma vitória em cima do São Paulo, vem de uma derrota para o Atlético Mineiro, mas numa situação muito delicada mesmo. A situação é complicada, hein? Muito complicada, hein, Antônio Carlos? Sem dúvida. É muito complicada mesmo. Eu estou ouvindo a voz da consciência aqui, a voz da consciência, de repente, fala umas coisas aqui que eu tento entender, mas talvez pela minha idade não é muito permitido. Não, é que nós estamos vendo ali o gol do Atlético Mineiro em cima do Corinthians. Então é isso. Tá bom. Então estou vendo. E falando daquela derrota que a gente falou que o Corinthians obteve no Campeonato Brasileiro, jogando contra uma equipe considerada
um time misto do Atlético. Ah, foi, um time misto. Queria ter esse time misto aqui do Atlético no Botafogo, no Comercial. Maravilha, né, esse time misto. E aí, ó, o gol foi do Rosinei. Ex-corintiano, ex-jogador do criado Corinthians, lá no saiu Corinthians. pro Não sei exterior. se criado, né? Ele saiu do interior e foi Não, foi lá no Terrão. no Criado terrão. no Terrão. Então, olha aí, ó. E eu gostaria também de mostrar os gols do Vitória e Atlético do São Paulo, para você ver que foi o último jogo do Tricolor, na estreia de Paulo Autuori. Saiu na frente, inclusive o São Paulo fez 1-0. Todo mundo ficou aguardando, esperando que houvesse a reação na estreia do treinador. E, no entanto, não. Perdeu, e perdeu feio, Antônio Carlos. Perdeu de 3-2. feio, de 3-2. E o Vitória ainda perdeu pênalti. Ainda perdeu pênalti, isso mesmo. O 10 lá, que vou te contar, disse que é um dos melhores jogadores da equipe e perdeu um pênalti bizonhamente, de uma forma que não dá para entender como um profissional daquele nível, daquele naipe, pode perder um pênalti daquele jeito, Renato. E essa decadência do São Paulo, como é que você vê, Antônio Carlos? Então, aí é tão difícil, nós teremos que falar assim, sabe? Do Juvenal Juvencio. Na minha opinião, eu gosto do Juvenal Juvencio. Ele é folclórico, ele é um personagem interessante, ele fala coisa que mexe com a estrutura, que chama atenção, que agita. Ele é muito polêmico nos seus pronunciamentos. E foi um grande dirigente. Dizem que ele está também, como o São Paulo, numa fase de decadência. Isso eu até não sei. Eu quero dizer que a influência dele na escalação, que diz que tem. Ele, pelo menos, ele diz que interfere. Eu acho que é maléfica para o São Paulo, na minha opinião. A impressão que se me dá do doutor Juvenal Juvencio, quem sou eu para julgar ele mesmo em decadência, né? Essa decadência que você está falando aí dele, a decadência dele é a decadência de muitos milionários aí, como o do Eike Batista, é uma decadência financeira que deixa muita gente muito longe em negócio de finanças. Mas o doutor Juvenal Juvencio, se ele influi, então está errado. E isso pode prejudicar a equipe. Por exemplo, eu acho que o técnico anterior, o Ney Franco, tá certo? Era um excelente técnico. Mas não tinha mais ambiente, hein? Não tinha, porque o ambiente que estava criado era com aquela interferência do Juvenal Juvencio. Por isso que eu fiz, quando você perguntou, eu falei, nós temos que falar de Juvenal Juvencio, o doutor Juju, tá certo? Quando se fala dele, e outro dia foi a grande mídia mostrou uma entrevista dele, onde ele falou tanta besteira, tanta coisa errada, tanta targiversar, nomes que no futebol não se usa, não tem, influenciando, eu acho que isso é prejudicial. Ele é folclórico, né? E, como eu disse, ele é um personagem. Mas tem muitos... Ele faz um tipo no futebol. René, nós tivemos ao longo... E a gente precisa dessa gente, o futebol precisa dos Vicente Mateus da vida. Do Vicente Mateus, daquele do 15 Citadini, Piracicaba. do Ripoli, o futebol precisa desses aquele personagens. do Guarani. Aqui em Ribeirão Preto nós tivemos aí grandes dirigentes folclóricos, mas esses folclóricos eram aqueles que realmente rendiam para a equipe, não influenciavam na equipe. Me parece que lá no São Paulo, de acordo com aquilo que eu estou vendo por aí tudo, ele influencia. Bom, mas de qualquer maneira, então tem hoje a Recopa, a decisão, São Paulo Futebol Clube e Corinthians. O São Paulo tem que ganhar de 1-0 para levar a decisão para os pênaltis, ou ganhar de 2-0 para ser campeão. A princípio havia uma informação, se o São Paulo ganhasse de 2-0, mesmo assim teria pênalti. Não. Ganhando de 1-0 pênalti, 2-0 o São Paulo é o campeão. E o Corinthians, com a vitória, claro, já levanta o título, e com o empate já basta para o time corintiano. O Corinthians tem os seus problemas, a boa novidade, a renovação de contrato do Sheik, do Emerson. A volta do Emerson ao jogo, na minha opinião, é uma grande notícia, uma grande informação para a torcida corintiana. Eu gosto do Sheik. Acho que o Sheik tem o espírito, tem a cara de Corinthians. E a presença dele no time dá uma força para a equipe fora do comum. Então eu gosto do Sheik e estou
vibrando com a renovação de contrato do Sheik. Também eu. Chegou-se a cogitar a venda dele para o Flamengo, não é? É. Mas acabou não se concretizando, o que foi muito bom para efeito de Corinthians. Agora, no Corinthians, eu disse isso aqui na segunda-feira, e o meu grande, eu admiro demais o Pedro Segueto, né? Meu grande amigo Pedro Segueto disse que não, mas ele já está vendido. Eu sabia que ele já estava vendido. O grande para o Tottenham, o Paulinho. O Paulinho era a força motriz daquele meio-campo, além de fazer gol. Não, como foi na seleção brasileira também. Na minha opinião, eu acho que ele e o Neymar se equipararam na Copa das Confederações. Eu acho também. De forma que a ausência do Paulinho, e a gente não pode ficar chorando isso o resto da vida, né? Os corintianos como você não tá chorando, mas aqueles que estão chorando não pode chorar mais. O Paulinho se foi. Você acha que o Ralf tem condições de ser o substituto do Paulinho? Não tem. São características diferentes. O Ralf, para mim, ele é mais para desarmar, mais para segurar. O Paulinho, além de fazer essa função de segurar, ele ainda levava o time nas costas, carregava o piano também. Você imagina o mal que pode fazer para o São Paulo perder hoje para o Corinthians e perder o título para o Corinthians? Foi o que eu disse. Vai agravar a crise no Morumbi. Nossa. Como pode também transformar em crise o Corinthians, se o Corinthians vier perder esse título. Olha, a única coisa que existe, a gente já falou isso e repete, em torno dessa decisão, é a rivalidade entre São Paulo e Corinthians. Por causa desta rivalidade, por causa da possibilidade do Corinthians marcar o 100º gol em cima do Rogério Ceni, é que esse jogo ganhou proporções de verdadeira decisão. Que esse jogo teve todos os ingressos vendidos. Se não fosse por isso, olha, é um amistosão. É um título que não, sinceramente, que nem deveria acontecer. Nem deveria acontecer. E acontece em momento inoportuno para o Corinthians, momento inoportuno para o São Paulo também. Uma competição, um título que não leva a nada. Nem a premiação é boa. Se pelo menos garantisse aí o vencedor da Recopa, já garantisse uma vaga na Libertadores, sem bandeira, que é isso que eu contesto na Libertadores, você deveria ter o título da Libertadores deveria ser por parte da equipe da Sul-Americana sem bandeira. Quando eu digo sem bandeira, é que o campeão da Sul-Americana perde uma vaga no país. Copa do Brasil já tem que ter bandeira. O campeão da Libertadores que consegue direito adquirido em participar da competição também deveria ser sem bandeira. Tá certo, René. Olha, vamos voltar ao começo da nossa conversa. Nós dizíamos que realmente o que vai influenciar hoje é a rivalidade nesse clássico. Agora, eu queria dizer o seguinte, se o São Paulo conseguir sair vencedor, a crise pode ser espantada lá no São Paulo. E o doutor Juvenal de Ventura... E ficar no Corinthians. Isso, não sei se chega no Corinthians, porque o Corinthians vive um momento razoável, não vive um momento ruim. Quem vive um momento pior é o São Paulo. Então, a vitória para o São Paulo poderá ser, poderá ser traduzida como uma satisfação à própria torcida e vai fazer crescer o doutor Juvenal Juvencio. Muito bem, e vamos falar da outra decisão que tem nesta noite. Atlético Mineiro e Olímpia do Paraguai. O Atlético Mineiro, em busca do seu primeiro título, depois de 105 anos de fundação, está tentando o título da temporada e motivado para isso. O Olímpia foi uma equipe incrível, superou dificuldades, problemas, greve, ausência de salários. Continua enfrentando esses problemas, mas os jogadores, em momento algum, foram indignos. Não entregaram jogos, não fizeram corpo mole, muito pelo contrário, correram e muito atrás do título da equipe do Olímpia e estão na decisão. Méritos para os jogadores do Olímpia que foram verdadeiros heróis e mostraram para o mundo que, em que pese as dificuldades, abriu a vergonha na cara, há compromisso com a vitória, com o clube, há compromisso com a sociedade. Parabéns aos jogadores do Olímpia.
Ontem deveria haver um treinamento, mas não houve, porque o estádio Defensor del Chaco não pode ser utilizado em treinamentos com chuteiras, apenas com tênis. O Olímpia não fez o seu treinamento lá, o Atlético Mineiro também não teve. O Atlético Mineiro até o último momento tentou levar a decisão para o estádio Independência. Não foi permitido pela Conmebol, porque o estádio, alegando inclusive atenuante do Olímpia, do Atlético Mineiro, era exatamente a capacidade do estádio, né, que o Defensor del Chaco não teria. Mas acontece que tem sim. E por ter, o jogo está mantido para o Mineirão. Tá certo. Olha, eu vou falar aquilo que o Gabrielzinho falou aqui ontem. Tá certo? Eu gosto muito de ouvir. Porque a criança é uma coisa bonita, porque é dentro da inocência dele, ele não pende para um lado, nem pende para o outro. Eu vou pender pelo lado do Gabrielzinho. 2-1 para o Atlético Mineiro. Foi o palpite dele aqui ontem. Ele está torcendo muito para o Atlético Mineiro. E eu acho também que vai ser. Por que eu vou torcer para o Atlético Mineiro? Porque é Brasil. O Atlético Mineiro aí é Brasil. Tá certo? Então eu vou torcer. E olha, eles estão interessadíssimos nisso aí, muito focados nessa vitória. Porquanto, a última partida que você mesmo disse agora há pouco, eles jogaram com equipe mista. Que, se bem que, ai, que maravilha de equipe mista que eles têm, né? Que coisa maravilhosa de equipe mista. Ah, que vontade de ter uma equipe mista dessa por aqui. E eles então vão entrar com todos os titulares contra o Olímpia. Eu estou torcendo para o Atlético Mineiro. Bernardo está suspenso e não joga. Vai fazer falta. E muita falta, né? Muita falta. A velocidade dele é bom de raciocínio. Olha, se a gente fosse citar um defeito no Bernardo, talvez me parece que ele não tem muita altura. Parece que você é um jogador pequenininho. Ele é baixinho. Ele é baixinho. Eu não conheço pessoalmente, mas visto na televisão é pequenininho. Fora isso, é um craque de raciocínio, de toque de bola, de visão de jogo, de visão de gol, de tudo. É um craque. E por falar em baixinho, está na cidade Marcelinho Carioca, com seu projeto futebol, vem aí com convênio com prefeitura, com ONGs da cidade, para ensinar os garotos de Ribeirão Preto a jogar bola. É claro que o nome do Marcelinho Carioca é importante, mas será que Ribeirão Preto precisaria nesse momento do Marcelinho Carioca? Com tantos ex-atletas trabalhando na Secretaria Municipal de Esportes. Bem, o Marcelinho Carioca é uma legenda. Aí se vende, talvez, se vende entre aspas, o nome Marcelinho Carioca. Desse nível, aqui no Ribeirão Preto, é só procurar aqui no Master do Comercial, nós temos muita gente com capacidade para isso, tá certo? Essa turma que está aí sendo chefiada pelo Tomires, ali. Nós assistimos recentemente uma partida entre o Master do Comercial, um come-fogo no Senac. A coisa dá vontade de continuar vendo toda semana, de tanta coisa boa que ainda tem com essa turma do Tomires, a turma do Botafogo. Tem muita gente aí. Agora, eu acho que o que se vende aí, o que se propaga aí, a mídia faz, o marketing, que é muito importante, faz, é Marcelinho Carioca, que é uma marca, né? E o Marcelinho Carioca que foi o responsável pela revelação do Lucas, esse jogador de São Paulo, que hoje está na França, e da seleção brasileira. Até no início da carreira dele, ele era chamado de Marcelinho, em homenagem ao Marcelinho Carioca, até que começou a jogar no São Paulo. E quando começou a jogar no São Paulo, passou a ser denominado de Lucas. O próprio São Paulo teve um certo preconceito em relação ao nome Marcelinho. E ele chegou a passar pelo Corinthians, o Lucas? Passou no Corinthians e não ficou no Corinthians. Não ficou, então. São essas coisas do futebol. Por isso que o futebol é isso, é essa maravilha que nós assistimos e gostamos. Muito bem, nós vamos à mensagem dos nossos parceiros e vamos voltar já discutindo o futebol amador em Ribeirão Preto. Os jogos regionais vão começar em Araraquara. Ribeirão Preto estará, a delegação de Ribeirão Preto já está. E amanhã já tem jogos para em várias modalidades, atendendo Ribeirão Preto. Vamos nessa. Muito bem, galera amiga. Nós teremos amanhã, na sede da Liga Ribeirão Pretana de Futebol, que fica na Cava do Bosque, no ginásio Gavino Virdes,
no anexo lá do ginásio Gavino Virtes, reunião dos clubes amadores de Ribeirão Preto, hoje apenas para, uma referência, primeira e segunda divisão. A verdade é a seguinte, que a Liga tem 73 anos de fundação. Ela sofreu um hiato na sua vida por conta de irregularidades, prestações de contas, e o futebol amador começou a viver do trabalho da Secretaria Municipal de Esportes e do esforço pessoal do vereador Walter Gomes. E isto aconteceu até o ano passado. No ano passado, dificuldades enormes para se liberar a verba da prefeitura, dificuldades enormes para fazer a competição. Para ter uma ideia, no meio do campeonato teve uma rodada que foi suspensa, porque não havia chegado ainda a verba, a liberação da verba, para poder realizar esta rodada. O dinheiro não foi liberado. Aí, a competição não aconteceu. E a segunda divisão, não aconteceu todo o campeonato. Os clubes, no total de 20, ficaram órfãos, sem campeonato. E a prefeitura já informou que para este ano, para essa temporada, também não há grana. E o vereador Walter Gomes se encontra, nesse momento, impotente para conseguir a verba necessária para a realização do campeonato. Não teve jeito. A Liga precisa voltar. E voltar como todas as ligas, onde o clube tem as suas obrigações financeiras e tem que buscar recurso na comunidade para manter o seu time de futebol. 2 reuniões já foram feitas. Os clubes estão de acordo com a volta, né? Estão de acordo com as obrigações financeiras, que são uma anuidade que a princípio não deve ser cobrada, mas uma taxa de inscrição, uma taxa de arbitragem e um pagamento para manutenção do campo de futebol, a sua maioria da prefeitura, mas quem cuida daquele campo tem despesas para riscá-lo, para conservá-lo, para cortar uma grama, e tudo isso custa caro. Então os clubes vão ter que pagar. Ficou um impasse. Quem está na primeira, quem está na segunda? Tem gente que defende que quem está na primeira divisão da temporada onde a liga funcionava tem o seu direito adquirido, e os clubes da segunda divisão têm ali quem está chegando à segunda divisão. Eu tive um entendimento totalmente diferente. Eu acho que como a liga está voltando, não tem que ter primeira e nem segunda. Tem que ter um grande campeonato, e esse grande campeonato definir quem é da primeira e quem é da segunda. Tem uma proposta, aquela que eu falei, de que quem está na primeira, quem está na segunda, está na segunda. E haverá uma reunião amanhã, 7 horas, 19 horas, na sede da Liga, justamente para discutir esta situação. Também está acordado que quem for na reunião de amanhã votar e decidir, está inscrito na competição. Seria a data fatal para você definir se vai ou não. Que o que não pode é ficar fazendo reunião para definir quem vai e quem não vai. Ah, eu não fui na reunião, mas eu vou. Não, você tem que ir na reunião, assinar um documento que você vai para a competição. Após isso, com o número de clubes participantes, os administradores hoje da Liga Ribeirão Pretana de Futebol terão condições de definir fórmula de disputa e como é que vai ser o sorteio. Então, há necessidade do clube ter uma participação efetiva nesse sentido. Total de agremiações que eventualmente poderiam participar dessa reunião, você tem um número, não? Em torno das 2 reuniões que participaram, 24 equipes. Tá certo. Então, a sua ideia, eu vou repetir aqui, naquela, inclusive, sessão de puxa-saquismo, que eu fiz com você aqui, uma brincadeira, mas não resta dúvida, você conhece tudo isso, Renê, e a sua ideia é muito boa. Esse campeonato seria um qualifying, onde as equipes se credenciariam, aqueles que foram melhores, tiverem mais know-how, tiverem mais retaguarda, participariam da primeira divisão.
os outros automaticamente, democraticamente também, ficariam na segunda divisão. E com aquela ideia de sobe, velho, a ideia é, inclusive, melhorar para subir e melhorar para não cair. Porque é uma tremenda bobagem esse negócio de primeira e segunda divisão. Você vai jogar futebol. Então, se a gente está na segunda divisão, vai pagar menos taxa de arbitragem? Não, vai pagar a mesma coisa. O jogo é 90 minutos, 45 por 45, tem que ter arbitragens, etc. e tal. O jogo é a mesma coisa. Então, não há preferência nem vantagem estar em primeira ou estar em segunda. E nem desvantagem por estar em primeiro ou estar em segunda. É tudo a mesma coisa. Só muda a denominação do campeonato, da competição. Só isso. Tá certo. Né? Então, eu acho, Renê, que a reunião de amanhã pode definitivamente selar se essa sua ideia for aprovada, ou pode até aparecer uma outra ideia, nunca se sabe. Já deve ter outra corrente lá, né, além da sua. Vamos ver na reunião de amanhã o que vai acontecer. Então, dependendo do que acontecer, o importante é que haja campeonato. Isso é mais importante que tudo. Ainda mais agora que, como você disse, o próprio vereador Walter Gomes está impotente para conseguir verba, né? Não tem condições. Já foi dito que não haverá verba, mais do que nunca. Os clubes terão que se unir. Os clubes terão que fazer. Pegar na alça do caixão e levá-lo para a tumba. Tem que fazer? Então eles têm que participar e efetivamente colaborar, contribuir para que o campeonato possa efetivamente se realizar. 57º Jogos Regionais começam amanhã na cidade de Araraquara. Após 17 anos, Araraquara volta a sediar os Jogos Regionais. E um evento especial para a cidade e toda a região. Os jogos são sempre muito esperados. Para atender, atenção, para atender as cidades visitantes, a Prefeitura de Araraquara teve que construir, presta atenção, para a competição, depois de 17 anos, a Prefeitura de Araraquara teve que construir 2 piscinas de biribol, 2 quadras de vôlei de praia e reformar as quadras poliesportivas, especialmente do ginásio da pista, com a colocação do piso de madeira flutuante, além de recuperar o ginásio de esporte Castelo Branco, o Gigantão, que há quase 3 anos teve problemas estruturais e agora foi modernizado. Então, os jogos deixam um legado para a cidade de Araraquara. Reformas de quadras, construções de quadra, e são 60 cidades da 5ª região esportiva que estarão participando. E entre essas equipes encontra-se a cidade de Ribeirão Preto. São 2 divisões, 2ª divisão e 1ª divisão. Ribeirão Preto, que já esteve na 2ª divisão, nesse momento está na 1ª divisão. Ribeirão joga amanhã no handball, que é forte, Ribeirão Preto é muito forte no handball, vai estar presente, vai estar participando também com grande possibilidade de título do basquete feminino com a nossa recreativa. Nesse momento, o Marolo me falou que está fazendo um jogo-treino na cidade de Piracicaba, não só para os jogos regionais, mas também para poder enfrentar a semifinal do campeonato estadual. Semifinal que vai fazer contra São Caetano. E se passar por essa semifinal, vai decidir o título da competição, o que vai ser muito bom para Ribeirão Preto, na dúvida quanto a isso. Então, Ribeirão Preto nos jogos. E Ribeirão Preto, eu pensei que Ribeirão Preto, porque o secretário de esporte, Marcelo Palincas, ele quer realizar jogos em Ribeirão. E isso será só em 2015, mas os jogos abertos do interior e não os jogos regionais. Eu acho que deveria fazer um sacrifício, porque Ribeirão Preto também tem que passar por todo esse trabalho que a Prefeitura de Araraquara teve que realizar para atender os jogos. Ribeirão Preto também vai ter que realizar, porque hoje a Cava do Bosque já está carecendo de uma reforma ampla para atender a cidade. Imagine para atender jogos com outras cidades. Verdade. Então, Ribeirão Preto também vai ter que
que passar por tudo isso. E eu acho que Ribeirão Preto, depois de 30 e tantos anos fora de sediar essa competição, não pode, uma cidade com a importância de Ribeirão, ficar tantos anos sem sediar competições importantes, né, Antônio Carlos? Sem dúvida. Impressionante, né? Mais de 30 anos sem sediar jogos, nem regionais, nem abertos do interior, nem nada. Ribeirão Preto não pode fazer isso de maneira nenhuma, mostrar fraqueza desta maneira, não. Meu Deus do céu. René, vê se você consegue me elucidar o seguinte. A Ribeirão Preto foi campeã dos últimos jogos regionais ou abertos? Não, regionais. Regionais. É esse que vai ser realizado agora. Exato. E a Araraquara foi a segunda colocada. A diferença muito pouca. Parece que é 5 ou 6 pontos. É 326 a 330, qualquer coisa assim, 337. Então, Araraquara, com este trabalho de renovação, de construção de estádios, piscinas, quadras, ela está se preparando com certeza para ser a campeã agora desses jogos. E essa talvez seja a Araraquara seja o mais temível rival da cidade de Ribeirão Preto. E amanhã, aqui no Gigantão, 8 horas da manhã, teremos no handebol feminino, jogo da primeira divisão, Matão contra Ribeirão Preto. Tá certo. Então, o que vale dizer aqui é o seguinte, René. Eu que, de alguma forma, eu acompanhei os treinamentos, os atletas e as atletas, durante quase 2 anos eu acompanhei aqui na Cabo do Bosque, o trabalho desses professores que tem lá na Secretaria de Esportes, eu posso assegurar uma coisa. Se depender do trabalho dos atletas, se depender do trabalho dos professores, eu não estou falando de diretoria. O Dado, por exemplo, é um abnegado. Inclusive, parece que vai chefiar a delegação. O Eduardo Batista. O Dado, ele já está em Araraquara, ele já está em Araraquara. É certo é o seguinte, se depender da abnegação, da dedicação e da vontade dos atletas e das atletas e dos professores da Secretaria de Esportes, a Ribeirão Preto vai para as cabeças de novo. E teremos no voleibol feminino, Ribeirão Preto e Batatais também amanhã, são os 2 jogos de Ribeirão. Eu acredito muito na nossa cidade, não porque sou barrista, mas eu vou repetir aqui, é duro ficar repetindo a mesma coisa, mas eu vi o trabalho realizado por esses professores aqui. E ainda dentro dessa modalidade, estamos tendo na Recreativa jogos estaduais de tênis. Isso eu já não posso falar. Posso falar que na Recreativa o Marolo treina, não sei se diariamente, mas quase todos os dias, excelentes até umas meninas grandonas, bonitas, que já estiveram aqui com a gente, inclusive, né, René? Não, e a Micaela, inclusive, a Micaela vai estar participando dos jogos regionais. Bom, a equipe, como você disse, parece que você disse isso, que a Recreativa vai ser a representante de Ribeirão Preto nos jogos regionais. É isso que você falou? Exato. Então, e olha, uma equipe muito bem credenciada. O basquete da Recreativa. O basquete da Recreativa. Que também é da Secretaria Municipal de Esportes. Eu vejo lá também essa dedicação, o Marolo lá na Recreativa, acompanhando, fazendo umas meninas bonitas. Não é bonitas no aspecto beleza, não, que são também muito bonitas do aspecto beleza. Bonitas de atleta, de tamanho, coisa bonita mesmo de se ver, viu? O treinamento lá da Recreativa, a gente dá para parar para ficar assistindo o treinamento, viu? De tão bonito que é. E eu acho que Ribeirão Preto entra com força para conseguir o título dessa temporada nessa modalidade de basquete. Também acho. Como no handebol também. No handebol já não sei, tá certo? Mas no basquete eu vejo o Ribeirão Preto muito credenciado ao título. Agora, eu não estou acreditando muito no futebol de campo. E eu vou explicar por que razão. O Botafogo Futebol Clube era o representante tranquilo, sossegado de Ribeirão Preto. Até porque o Comercial já se definiu como incapaz de representar a cidade em tempos anteriores. E por essa razão, o Botafogo ganhou, levantou títulos, e desta vez o Comercial foi atrás exigindo a sua participação. E foi o Comercial, mas não com o seu time sub-20.
está indo com o time sub-17, com jogadores até de 15 anos para disputar. Será que vai ter força o Comercial de representar bem a cidade ou vai ser um fiasco? Acho que o Comercial deveria ter respeitado o Botafogo, o fato do Botafogo ir para a competição, deveria ter respeitado e deveria deixar o Botafogo ir. Acho que o Comercial deu uma pisada na bola nesse sentido, viu? O que eu entendia era assim, parece que a regra era, um ano era o Botafogo, outro ano era o Comercial. Exatamente. Tá. Como o Comercial teve uma carência, teve problemas com as suas equipes de base... Aí eu acho que perdeu o direito. Não acho que perdeu o direito, eu acho que... Não teve condições de ir, o Botafogo teve que ir, que deixa o Botafogo ir até o dia que o Botafogo resolver ceder o lugar. Não, eu acho que tem que ser os dois, nós temos duas equipes aqui. Mas ficou um ano sem ir, Antônio Carlos. Ficou sem ir porque não tinha condições de ir. Por que quer ir agora? Assim. Mas democraticamente, Renê, se eles foram atrás... Agora, tomara que eles tenham ido atrás e tenham realmente uma boa equipe para representar a cidade. Que for para fazer, como você disse, para fazer fiasco, para fazer... Só porque o Comercial tem que representar também a cidade, aí não. Porque o Botafogo, de alguma forma, já perdeu também. Já perdeu também muito. Mas né? foi. Mas foi. Agora... E o Comercial força para ir, não tem sub-20 para ir. Tem que ir com o sub-17. Tomara que eles façam um bom papel. Só isso. É o que eu espero também. Tomara que façam um bom papel. Mas eu acho que o Comercial pisou na bola. No meu ponto de vista, pisou na bola sim. Não é a minha opinião, viu, Renê? A minha opinião é de que, democraticamente, eu acho que deve ser. Como era antes. Um ano Comercial, um ano Botafogo. Um ano Comercial, um ano Botafogo. Era até tinha um meio come-fogo aí. Olha, lembra que tinha até uma brigazinha aí, né? Foi o Comercial bem feio. Foi o Botafogo bem feio. Devia ter ido Comercial. Eu até defendo uma tese que Ribeirão Preto deveria fazer o campeonato sub-15, sub-20. A secretaria quer fazer esse campeonato. E extrair desse campeonato uma seleção para os jogos. Aí, olha que ideia. Mas acontece, a ideia é boa, mas acontece que ela não é viável. Porque o menino que está no Comercial, o menino que está no Botafogo, ele está lá, ele treina, ele tem tempo para treinar, ele praticamente vive disso. E o menino que vai estar disputando o futebol amador nessa idade, deve ter trabalho, tem trampo, tem que trabalhar. Então fica difícil você tirar durante uma semana ou 2 semanas o garoto daqui, né? Pois é, esse aspecto não tinha. Mas que a ideia é bonita de se fazer uma seleção, olha, é mesmo. E olha, essa seleção, como você disse, Botafogo, Comercial, Guarani, Palmeiras, toda essa turminha toda que tem aí. No Amador, poderia ceder jogadores, fazer-se-ia uma seleção e essa seleção representaria a cidade. Eu entendo que seria muito importante. Você está acompanhando o 9 na área. Vamos mais um pit stop. E na volta vamos focalizar mais assuntos do futebol profissional. Muito bem, estamos de volta aqui com o 9 na área, focalizando os assuntos relacionados ao esporte profissional. Falamos muito do Amador, falamos da decisão da Copa Libertadores, falamos também da decisão da Recopa, futebol amador, o esporte amador, falamos dos jogos regionais e agora vamos falar do nosso futebol profissional. Dizendo que ontem 2 partidas foram realizadas pelo Campeonato Brasileiro da Série B. O Avaí perdeu em casa para o Sport Recife 2-0 e lá no Ceará o Icasa perdeu para o Oeste de Itápolis 3-0. O Oeste estava precisando desta reabilitação. Teremos jogos importantes esta noite pela Copa do Brasil. O Salgueiro enfrenta o Criciúma, no primeiro jogo foi 0-0. O Cruzeiro, que na primeira partida fez 5-0 no Atlético Goianiense, tem situação tranquila e sossegada nesta noite. Não sei, só se for um maluco para achar que o Atlético Goianiense vai reverter esse placar de 5-0 em cima do Cruzeiro, né, Antônio Carlos? Só se acontecer uma tsunami, né? Muito difícil. Esse é um placar que, para se reverter, já aconteceu de coisas desse tipo. Isso é futebol. Mas é muito difícil. Ainda porque as duas equipes, você tem que ver as duas equipes. Um é o Cruzeiro, não é o Cruzeiro.
É muito E difícil. o outro jogo é o Paysandu e o Atlético Paranaense. Esse é o primeiro jogo acontecendo hoje pela Copa do Brasil. Tá certo. Então, esse também é um bom jogo. Vamos ver o que vai dar. Muito bem, o Comercial tem no seu elenco um volante que começou na base do Olé Brasil, jogador que se destacou, que tinha tudo para ser titular do Comercial nesse Campeonato Paulista da Série A2 que terminou, mas teve um problema de contusão. Jimenez está bem. E a matéria para Gabriel Lopes. Vamos acompanhar. O Comercial esse ano está valorizando sua base para a disputa do Copa Paulista. Estamos aqui com o Jimenez, tem 18 anos já, Jimenez. É a primeira oportunidade profissional aqui Comercial. Queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória no clube até agora, se apresentasse para a torcida, falasse quais são suas ambições aqui no Comercial. Pretendo dar muita alegria para a torcida comercialina, né, que merece, centenário aí. Eu vim da categoria de base do Comercial, vim trabalhando forte para poder subir profissional e fazer um belo trabalho. E o Gil Baiano está dando a chance para você ser titular, né? O que você está esperando dessa Copa Paulista para a sua carreira? Com certeza, né? O Gil Baiano está dando uma oportunidade, basta eu conseguir agarrar ela e pretendo fazer uma bela competição aí pela frente. Você tem 18 anos, quanto você mede? Você estava lá no Olé Brasil antes e agora jogando no Comercial. Queria que você falasse da sua trajetória no Comercial até agora. Desde sub-17, sub-15. Comecei aqui no Olé Brasil desde os meus 11 anos de idade. Vim até o sub-17 ano passado, agora sub-20 ano passado. Disputei a Taça São Paulo e agora estou aqui no profissional. E você tem algum jogador que você se espelha? Você é um volante mais pegador, né? Aquele cão de guarda mesmo, né? Estilo Gattuso. Com certeza. Tem vários jogadores bons, Gattuso. Também agora tem o Ralf, o Luiz Gustavo, agora também está na seleção brasileira. É mais meu perfil assim mesmo. É o estilo Ralf mesmo. Pegador. Se a bola vem, você já vai dar um bote. Com certeza, isso mesmo. Não vai dar espaço não, nem envolver, não. E o que você espera para sua carreira? Você está pensando se espelha no Ralf, se espelha no próprio Luiz Gustavo? Você acha que você pode também chegar um dia na seleção brasileira, jogar na Europa? Não, com certeza, trabalho forte para isso, né? Para um dia servir a seleção brasileira, que com certeza ano que vem pretendo estar para a Europa. Um dado interessante, viu, Antônio Carlos? Antigamente você conversava com um jogador que estava lá no Comercial, no Botafogo. Ele chegava com o objetivo de acontecer no clube e ser contratado pelo Corinthians, pelo São Paulo, pelo Palmeiras, pelo Flamengo, pelo Fluminense, Vasco, Botafogo, Inter, Grêmio, enfim. Ele citava sempre um clube do futebol brasileiro. Mudou. Todos os jogadores de base que você conversa, seja ele do Comercial, do Botafogo, o assunto é um só. Acontecer no clube, ter oportunidade para jogar na Europa, para jogar no Barcelona, no Real Madrid, no Juventus da Itália, no Chelsea, no Manchester. Não se fala mais numa transferência para clubes do futebol brasileiro. O menino já começa a carreira pensando na Europa. Pois é, Renê, eu sou do tempo um pouquinho antes de você. Bem antes até, né? Porque eu sou do tempo do Luiz Pereira, do Costa Coelho. Nessa época, tá certo? O jogador da equipe de base, da equipe que tinha chegava até em aspirante. Aí vinha, não tinha esse negócio de sub-15, assim, sub não sei o quê, não tinha. Eram os amadores, tá certo? Ou então a equipe mirim, tá certo? Ou a equipe juvenil. Era assim que era. O objetivo por essa ocasião, Renê, não sei se você se lembra disso, porque eu repito, você é uma enciclopédia disso aí, mas por essa ocasião, a ideia era ter acesso à equipe principal da agremiação. Isso, que aí que começava o acesso à equipe principal da agremiação, que continua, e depois vinha o interesse em jogar num clube grande do futebol brasileiro. Do Brasil. Hoje, o menino da base, ele não fala mais. Nem na equipe dele. Não, ele já fala na Europa. Já direto para a Europa.
Você vê como é que é. E mesmo das outras equipes, por exemplo, nós tínhamos o Prudente, tínhamos o Juventus, tínhamos uma série de outras equipes aí, amadoras. Todo jogador que participava das equipes amadoras tinha um objetivo só, único e preciso, de participar do Botafogo do Comercial, da equipe principal do Botafogo Comercial. Nunca pensando em jogar no Chelsea, jogar no Panathinaikos, jogar no Barcelona, no Real Madrid, e nada. Era só mesmo Botafogo Comercial. E é muito comum hoje você encontrar um jogador brasileiro que aparece, que se destaca no clube do exterior e que já saiu direto da base e já foi para lá. É verdade. Já foi para lá. Bom, hoje... E olha que o mercado europeu está em crise. Mas bom, aí entra aquela história que eu até hoje não engulo, mas que já chegou até a ser provado que é importante, que são os empresários, né? Porque o moleque está na barriga da mãe, eu apontei aqui, parece que tem uma menina aqui, né? Não tem, mas está na barriga de uma mãe, tá certo? Já tem empresário já tentando contratar, já tentando ver como é que fica, né? Acho que se a Bruna Marquezine, porventura, engravidar, acho que vai aparecer um monte de empresário lá para, né, levar o moleque para algum lugar, né? Até porque o DNA será Neymar, né? Será Neymar. Então, você imagina. Muito se falou assim, ó, de atletas importantes que negociaram os seus filhos ainda iniciando a vida e que não vingaram. Pelé foi um. É verdade. Dario. Bem, é certo que aqui em Ribeirão Preto, tá certo? Nós temos a seguinte situação. Vários empresários estão todo dia, dizem que fica, isso eu não vi, ouço falar, que estão todo dia, tanto nos treinamentos do Botafogo quanto do Comercial, e estão lá de olho, e já estão cevando aquela molecadinha, aqueles que eles veem como sendo jogadores promissores, que têm alguma expectativa de vir a ser bons profissionais, eles não vão mesmo chegar nunca ao Botafogo Comercial, porque muito antes disso, ele está no Vasco, está no Flamengo, ele está no Corinthians, está no Agora sim, porque os clubes de Ribeirão Preto vão ter o certificado de formador de atletas. Mudou um pouquinho isso aí, já então melhorou. Isso pelo menos já vai dar alguma condição, alguma garantia para que os nossos clubes possam investir tranquilamente na base. O Botafogo ontem, por exemplo, colocou todos os jogadores da base no plano de saúde da São Francisco Clínica. Olha aí, tá vendo? Então, porque ontem... E tudo isso conta ponto. E é difícil para você ter o certificado de formação, você tem que ter contratado, claro, além do treinador, a preparação física, você tem que ter contratado psicólogo, assistente social, dentista. Até uma pedagoga você tem que ter. Alimentação principalmente. Então, ontem eu não Aí depois de tudo isso, o jogador que recebe todo essa proteção, todo esse amparo, se julga no direito de ignorar tudo que o clube lhe fez e vai para um outro clube. Então, ontem eu não quis insistir aqui, até porque não tenho grande conhecimento. Esse menino disse que é uma grande promessa que o Comercial tinha aqui, René, e você deve saber isso mais que eu, muito mais que eu. Esse menino Gabriel, ou Zé Gabriel, João Gabriel, que está no Cruzeiro. Que foi para o Cruzeiro. Diz que é um cracaço de bola. Muito bom. Aliás, na base ele começou a ser comparado como Sócrates, que eu achei ruim isso, né? Vai começar a achar que está surgindo um novo Sócrates. E ele andou metendo umas bolas de calcanhar também para o Comercial fazer gol. Então, tudo isso, o pessoal começou a achar que era Sócrates mesmo. Então, mas eu duvido que quem conheça, que seja torcedor do Comercial, que não sonhou de ver ele na equipe principal. Ah, claro. Tanto que quando falou da venda dele, do negócio dele para o Cruzeiro, houve uma certa revolta por parte dos torcedores do Comercial, principalmente por aqueles mais fanáticos que acompanham o dia a dia do clube. Tá certo. Então, eu acho que é por aí mesmo. Então, infelizmente, é assim. Agora, no Botafogo... mas isso que eu esqueci, perdão. Perdão, telespectador, perdão, René. Mas diz que agora, você falou, o Pedrinho falou, que nesse jogo contra o 15 Piracicaba, além do goleiro, né, que parece que vai substituir, se for necessário, o próprio Alex, né, diz que tem pelo menos 2 jogadores que parece que pintam como bons jogadores. Um de nome curtinho, não me lembro o nome, tá certo? Abel, Alain,
Diz que é muito bom. Então, quem sabe se isso pode vingar, né? Eu acho muito importante, porque eu me lembro quando o Sócrates começou a aparecer, eu estava numa colônia de férias, lá em Ibitinga, e um pessoal chegou para mim, um pessoal de uma cidade perto de São José do Rio Preto, e me perguntou se o Sócrates era tudo aquilo mesmo. Porque nós aqui acompanhávamos o Sócrates, né? Eles vinham de vez em quando, né? Quando o Botafogo ia jogar lá com a América, e eu falei, é muito mais do que vocês estão pensando. Deram uma risadinha, e era tudo aquilo mesmo, né? O Botafogo está treinando, se condicionando para buscar uma vitória contra o Londrina. É o jogo da vida do Botafogo. O torcedor do Pantera está sendo chamado, convocado para ver esse jogo. O departamento de marketing mexeu no valor do ingresso, faz a promoção para que o torcedor paga pelo menos R$10 para ver o time do Botafogo. E a diretoria pensa num público tímido. 5 mil torcedores só no estádio de Santa Cruz. Quem dera. Ninguém está falando em torno de 10 mil, 15 mil, não. Com 5 mil torcedores, a diretoria está satisfeita. E se você quer saber, a torcida do Botafogo tem a obrigação de, nesse momento, amparar, acalentar o seu time de futebol. Se for 5 mil torcedores, se for, não é se forem, não. Se comparecer ao estádio 5 mil torcedores, o Botafogo estará muito bem, porque essa será realmente a torcida jogador número 12, porque o Botafogo precisa disso. Tem que vencer o Londrina. Tem que vencer. Tanto é que a diretoria está denominando essa partida como o momento da virada, e é chegada a hora da virada. Vencendo aqui o Londrina, depois vencendo o Malucelli, o Botafogo está no jogo. Entra no jogo para buscar a sua classificação e é tudo que o Botafogo precisa. Eu ouvi em algum lugar aí, eu vou copiar e vou piorar um pouco o quadro. Alguém disse que o Botafogo podia vencer esse jogo aos 45 do segundo tempo, de 1-0, daquele gol choradinho. É muito sofrimento. Não tem importância, desde que vença. Obrigado, Antônio Carlos. Obrigado. 9 na área, volta amanhã. Tchau, galera amiga.